Lições para mulheres que desejam servir a Deus. Lições para mulheres que desejam servir a Deus. Todos os crentes em Jesus sabem que devem servir a Deus. A questão é como servir a Deus. E muitas irmãs, muitas mulheres têm esse desejo de saber como servir a Deus. E nesse texto que eu vou trazer para você, eu trago lições de como mulheres podem servir a Deus de forma poderosa. O texto é Lucas 8, do 1 ao 3, que diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria Madalena, de qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com os seus bens. Então, a pergunta que eu quero responder é: como uma mulher serve a Deus? Quais são as lições que uma mulher precisa aprender para servir a Deus de forma poderosa? A primeira delas, nesse texto nós vemos que elas faziam parte de uma comitiva que estava envolvida em aprendizagem diretamente com Jesus. O texto diz que aconteceu que, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Então perceba que são mulheres que se dedicam ao aprendizado. Não tem como você servir sem antes você aprender com Cristo os princípios para servir. Todo mundo serve, e alguns dizem cada um serve do seu jeito. Não. Na obra de Deus, nós precisamos servir a Deus do jeito dele, da forma que ele determina. Por isso que essas mulheres viviam na comitiva de aprendizado de Jesus com os discípulos. Elas viviam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ouvindo a Jesus. Jesus pregar, Jesus ensinar, e elas estavam ali ouvindo. Tem uma passagem onde Jesus está na cidade de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Enquanto Jesus ensina, Maria fica aos pés de Jesus ouvindo, e Marta fica meio que muito ocupada em muitos afazeres. Quando Marta vai até Jesus e diz: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã fica aí parada e eu aqui atarefado em tantas coisas? E Jesus diz: Marta, Marta, tu estás ocupada em muitas coisas, distraída em muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Na hora que Jesus está ensinando, não existe coisa mais importante do que aprender. Porque quando nós aprendemos os princípios de Jesus, esses princípios otimizarão a nossa vida, as nossas decisões e as nossas práticas. Então, a primeira lição que mulheres que querem servir a Deus devem aprender é que elas precisam estar em ambientes onde a palavra de Jesus seja pregada de forma séria, sistemática, profunda, clara, em nome de Jesus. A segunda coisa, o texto diz: e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com eles. Elas tinham influências espirituais. 12 apóstolos estavam ali com Jesus. Esses 12 apóstolos eram uma comitiva que Jesus usava em todas as suas viagens, e elas estavam perto de pessoas que tinham essa influência espiritual, mas uma influência espiritual saudável. Como mulheres desejam servir a Deus, mas estão sob influências espirituais erradas. Perceba que essas mulheres estão em lugares de aprendizado e estão sob influência de pessoas profundamente espirituais, que estão também aprendendo de Jesus e que têm uma profundidade de espiritualidade muito grande. Então, a segunda lição para uma mulher que deseja servir a Deus de verdade é estar debaixo de influências espirituais saudáveis, influências espirituais de bom testemunho, influências espirituais realmente de pessoas espirituais. A terceira lição para mulheres que desejam servir a Deus, ele diz assim: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, ou seja, mulheres libertas.
Só dá para servir a Jesus quem está liberto. Em todas as áreas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Existem vários tipos de cura, e essa cura aqui, quando fala que foram curados de espíritos malignos, são enfermidades da alma. Essas enfermidades da alma são as enfermidades mais difíceis de ser diagnosticada, porque você não tem acesso a elas através de um exame de sangue. As dores da alma muitas vezes são machucados feitos por ações malignas, através de mágoas, de rancores, de ódios, de possessões, de opressões, ou seja, são enfermidades na alma. Essas enfermidades na alma bloqueiam e têm bloqueado muitas mulheres de Deus a servirem ao Senhor. Às vezes o sentimento de superioridade, o sentimento de inferioridade, o orgulho, a soberba, a vaidade, tantos sentimentos que impedem as mulheres de servir a Deus. Mas a Bíblia diz, e aí a terceira lição das mulheres que querem servir a Deus, é buscarem a liberdade em Cristo, porque Cristo as libertou. As mulheres que estavam servindo a Jesus eram mulheres libertas. Pastor, então como é que eu faço? Se existe alguma coisa em mim que bloqueia, bem, nós buscamos ao Senhor, porque o Senhor ainda revela aquilo que bloqueia a nossa alma. O Senhor ainda arranca, o Senhor ainda despedaça. O Senhor, como diz no Salmo 46, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima o carro no fogo, né? Então, o Senhor, ele tem o poder para libertar a sua alma. E muitas vezes é necessário, assim como Maria Madalena, expor isso a Cristo, confessar. A melhor forma de você se libertar é você orar em voz alta e dizer: Senhor, eu preciso ser livre disso, eu preciso ser livre da fofoca, eu preciso ser livre do medo, eu preciso ser livre da vergonha, eu preciso ser livre de tantas coisas que tentam impedir que eu progrida, que eu cresça, que eu desenvolva. Quarta lição para mulheres que querem servir a Deus. Só um minutinho. Damaris. Quarta lição para mulheres que desejam servir a Deus. A Bíblia diz que eles foram curadas de enfermidades. Além de serem mulheres libertas, mulheres curadas. Tem muitas coisas que todos nós precisamos ser curados, né? Enfermidades físicas. Essas enfermidades físicas abalam o nosso espiritual. Então, as mulheres que serviam a Jesus eram mulheres que aprendiam de Cristo, estavam sob influências espirituais sadias, eram mulheres libertas, eram mulheres curadas. E aí eu quero trazer uma palavra pastoral. Existe alguma enfermidade hoje que está te machucando e que impede você de servir a Deus? Uma enfermidade familiar, financeira, uma enfermidade física? Cristo ainda cura as enfermidades. E diz mais ainda, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ele dá um destaque a Maria Madalena, porque Maria Madalena foi uma mulher que precisou de muita libertação. E às vezes a gente olha aqui para a vida da outra e diz assim: meu Deus, por que a minha vida não é tão livre como a outra? Cada um tem os seus processos. Você tem que aprender essa lição. Cada mulher tem os seus processos. Você não pode se comparar com uma outra porque os processos são diferentes. O destaque aqui de Maria Madalena não é para envergonhá-la, mas Maria Madalena é um exemplo de que todos nós precisamos, de todos nós temos processos de libertação e de curas diferentes. Então, assim, às vezes, uma hora de oração para aquela deu certo, mas talvez para essa outra um processo inteiro vai ser necessário. O que importa é a cura e a libertação. Quinta lição, ele diz que Joana, mulher de Cusa, o procurador, de Herodes, Susana e tantas outras. Ou seja, a quinta lição é que não interessa a sua posição social. Aqui tinha mulher de procurador, mas também tinha Madalena, que foi liberta de 7 demônios. Queridos, para Deus o que importa é que você sirva. A sua história vai ser importante para ser usada mais na frente. Mas o que eu preciso que você entenda é que para Deus só quem vai servir é quem é a mulher do procurador? Não. Temos aqui uma mulher liberta, Maria Madalena, a esposa do procurador, Susana, e muitas outras das quais prestavam assistência.
Tem muitas outras aqui que nem o nome aparece, que são aquelas que estão no anonimato, mas que serviam e que estão aqui. E às vezes tem pessoas que estão adoentadas com aquele orgulho, e eu sei que todos nós precisamos de um momento de ser reconhecido o trabalho. Mas além do reconhecimento, será que você consegue suportar o processo de estar trabalhando no anonimato? De estar trabalhando quando ninguém te vê? De estar servindo quando o teu nome não é citado, quando o teu nome não está no cartaz, quando o teu nome não é lembrado? E ainda assim você serve? Temos aqui muitas mulheres que nem o nome estão aqui. Temos a mulher do procurador, temos essa Suzana, temos Joana, temos Maria Madalena, mas tem muitas outras mulheres que o nome não estão aqui, mas estavam servindo a Deus. O que é que me chama aqui nessa quinta lição? É que não interessa a sua classe social, não interessa o processo que você enfrentou de libertação, não interessa. Não interessa a sua origem. O que interessa é o seu coração disponível a servir. Essa é a quinta lição. A quinta lição para uma mulher que deseja servir a Deus é uma pessoa que não se preocupa com a sua posição, não se preocupa com a sua origem familiar, não se preocupa com o seu histórico, não. Ela está disposta a servir. E também ela serve até no anonimato. Sexta e última lição para uma mulher que deseja servir a Deus. Ela diz assim: e serviam e prestavam assistência com os seus bens, com o que cada uma tinha. Às vezes nós queremos servir como uma outra serve. Às vezes eu queria servir tanto como a outra serve. Não, 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 não. Cada uma vai servir com aquilo que tem. Você não pode querer, sei lá, servir como a do procurador, a procurador querer servir como a Maria Madalena, não. Cada uma vai servir com aquilo que Deus deu para ela. Então essas são as lições para as mulheres que desejam servir a Deus, e eu quero repeti-las aqui. Primeiro, está em ambientes de profundo ensino e aprendizado espiritual, está debaixo de influências espirituais saudáveis, serem libertas, serem curadas, não terem problemas, não estarem preocupados com os processos de libertação da sua vida, serem usadas de acordo com as suas condições e, por último, coração disposto a seguir. Se tudo isso estiver bem, mas ela não estiver disposta a seguir, porque muitas vezes o texto diz que Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Cidades, lugares importantes. Aldeias, lugares simples. Não interessava onde Jesus fosse. Se era cidades, se era aldeias. Elas continuavam servindo. Tem gente que só serve quando a casa está cheia. Tem gente que só serve se for uma catedral. Tem gente que só serve se o nome estiver lá no flanerógrafo. Mas tem gente que não importa aonde Jesus vai estar, se é na aldeia ou se é na cidade. O que importa para ela é que Jesus está lá. Essas são as lições que eu trago hoje à noite, inspirada na palavra da minha esposa Madalena hoje no culto, no primeiro culto de mulheres. E enquanto ela pregava, fazia lembrança aqui de tantas coisas, eu terminei minha leitura e deu vontade de compartilhar isso. Então eu trouxe aqui lições para mulheres que querem servir a Deus. Se você está chegando agora, depois dá uma olhada nesse vídeo e compartilhe com 10 pessoas que você acredita que precisam ouvir isto, porque tenho certeza que vai abençoar a vida delas também. Perfeito? Que Deus abençoe, uma noite de bênção, de paz, e que nós tenhamos um coração de servo, disposto a ir às cidades, mas disposto a ir também às aldeias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.